aqui no nono ano. Espero que vocês estejam todos bem e vamos lá, vamos dar início a mais essa aula. Pessoal, como eu havia comentado, né, nas aulas anteriores, essas 3 aulas, como a de hoje, né, a terceira, a gente está falando um pouquinho sobre o continente europeu. A gente falou sobre as características físicas, né, como o clima, a vegetação. A aula passada falou um pouquinho sobre a economia, as características econômicas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a população na Europa, né, as características da população, né, características demográficas, distribuição, variedade étnica, linguística, etc. Né? Então a Europa, pessoal, ela tem mais de, né, um continente que tem mais de 740 milhões de habitantes, né? E ela está distribuída de maneira irregular, desigual pelo território. Tem áreas que concentram uma grande quantidade de população, de pessoas, e outras nem tanto, né? Na porção centro-ocidental, que é aí na Europa Central, para centro e ocidental, a densidade demográfica é bastante elevada, né? Países como França, Alemanha, Reino Unido, por exemplo, concentram uma grande quantidade de uma população, número de população alto. E a maior parte da população está concentrada nas cidades, vive em cidades, né? E em áreas de clima de alta montanha ou próximas às regiões polares, né, que são regiões muito frias, né, regiões montanas ou regiões polares são regiões muito frias lá da Europa, há vazios demográficos, né, condicionados aí, a gente já visto na primeira aula desses 3, né, a gente viu tem os climas bastante rigorosos, né, e que condicionam aí um vazio demográfico, né, a ausência de pessoas ou um pequeno número de pessoas vivendo nessas regiões. Nas últimas décadas, a Europa tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da queda da taxa de natalidade, cujas principais causas são a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento das despesas para a criação dos filhos e o planejamento familiar facilitado pelos meios contraceptivos. Então, está havendo lá uma taxa de natalidade baixa, né, nascendo poucas crianças, porque as mulheres precisam trabalhar fora de casa, ainda muitas trabalham o dia inteiro, né, tem uma inserção muito grande no mercado de trabalho, o aumento das despesas para criar os filhos, né, a educação cara, a saúde cara, etc. E o planejamento familiar aí pelos meios contraceptivos, né, como camisinha, pílulas anticoncepcionais. Então, todos esses fatores conjuntamente contribuem para a queda do nascimento de crianças, né? Os casais tendem a ter menos filhos, etc. Né? E a expectativa de vida da população europeia está acima dos 75 anos, né? Uma qualidade de vida boa, né? Expectativa de vida, perdão, muito boa, né? Alta. Melhorias nas condições de saúde e no saneamento básico reduzem então essas taxas de mortalidade, né? As pessoas tendem a viver mais se viverem em espaços com condições de saúde, né, de saneamento básico ideais, boas, né? E em alguns países como a Itália, a população de idosos é superior à de jovens, né? Ou seja, as pessoas têm vivido mais, mas em contraposição a isso, tem nascido menos crianças pelos motivos que a gente viu anteriormente, né? As pessoas têm conseguido viver mais pela melhoria na qualidade de saúde, né? Mas têm tido menos filhos por conta dos problemas que eu falei anteriormente. Então, o aumento da expectativa de vida tem exercido grande pressão nos sistemas de seguridade, que seria o INSS, por exemplo, né? Previdência, social e de saúde, levando os governos europeus a rever suas políticas públicas. Atualmente, o crescimento vegetativo europeu é negativo, porém o crescimento populacional se mantém relativamente estável graças à imigração. Então, com essa expectativa de vida, né, grande, fica difícil de se manter aí, por exemplo, as previdências sociais desses países, né, de manter os aposentados, por exemplo, sendo remunerados, porque não tem a população jovem para contribuir com a previdência e dessa maneira pagar os aposentados, né? E o crescimento vegetativo, o crescimento populacional europeu, né,
é negativo, né? Não está crescendo mais a população do continente europeu. Porém, o crescimento populacional se mantém aí relativamente estável graças à imigração. Eles não, né, a população europeia não tem tido muitos filhos, como a gente viu, mas aí para manter a população, né, o índice de trabalhadores necessários aí para manter as previdências, uma solução encontrada é a imigração. Então, pessoas de outros países têm ido para os países europeus para trabalharem, né, e sustentarem, aí, digamos assim, as previdências, né? Eu estou dando apenas um exemplo, tá ok, pessoal? As pessoas de outros países, os imigrantes, estão servindo de mão de obra lá na Europa, principalmente para os cargos que não precisam de tanta qualificação profissional e são menos remunerados, né? A remuneração é menor. Bem, como a gente está falando um pouquinho sobre população, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a variedade étnica e também linguística, né? A população europeia ela é formada basicamente por povos germânicos, latinos e eslavos, né, que migraram ao continente europeu vindos de diferentes regiões da Ásia. A variedade étnica europeia deu origem às diferentes línguas presentes no território. São 24 línguas oficiais faladas na Europa, além de 60 línguas regionais ou minoritárias, né, que não são as línguas oficiais, né, são línguas faladas em regiões menores, no caso minoritárias, né? Então tem a língua oficial geralmente do país, mas tem outras línguas faladas em regiões, né? As línguas nativas, digamos assim, daquelas regiões, línguas regionais, que são faladas não são faladas por todos os habitantes. Na Bélgica, por exemplo, aqui, ó, fala-se oficialmente francês, holandês e alemão. Na Bélgica, esse país aqui, ó, todo esse país que está dividido aqui em rosa, amarelo e verde, e também alaranjado aqui, né? Então, os países que são vizinhos aqui da Bélgica, ó, França, Luxemburgo, Alemanha e Países Baixos, né, principalmente a França, a Alemanha e os Países Baixos, que a gente conhece mais por Holanda, exercem uma grande influência, né, principalmente na língua, cultural também, mas a gente está falando no caso da língua aqui, das línguas. Então, eles exerceram uma forte influência aí, exercem na Bélgica. Vocês podem ver aqui que a parte norte da Bélgica fala a língua holandesa, né, a língua lá dos Países Baixos, que é o país vizinho aqui ao norte. Ao sul, a região da Valônia, né, aqui na região dos Flandres, fala-se a língua holandesa. Na região da Valônia, fala-se a língua francesa, que é, né, a língua oficial do país vizinho aqui da França. E no leste aqui, ó, né, nessa pequena parte aqui em verde, fala-se alemão, que é a língua oficial do país vizinho, a Alemanha. E aqui em Bruxelas, que é a capital, né, da Bélgica, é uma zona bilíngue aí. Fala-se tanto a língua holandesa, né, dos Flandres, como também a língua francesa, né? A capital está meio que no meio aí, né? A divisa das duas regiões. Então ela fala-se, né, na capital aí, Bruxelas, fala-se as duas línguas. Então é uma grande variedade linguística aí que existe na Europa, né? Étnica e linguística, ok, pessoal? Então a gente pode ver aí, né? Peguei um exemplo aqui da Bélgica, pode ver essa grande variedade, essa diversidade de línguas refletida aqui na Bélgica. Tem 3 línguas oficiais. A gente vai falar um pouquinho agora então sobre os fluxos migratórios na Europa. Até a primeira metade do século XX, 1950, por exemplo, milhões de europeus saíram, até 1950, milhões de europeus saíram do continente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo começou a se inverter. Nessa primeira metade do século XX, aí houveram, né, as duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e muitas pessoas deixaram aí o continente europeu, né? Porque né, devido à destruição causada pelas guerras. Mas aí depois da Segunda Guerra Mundial o fluxo começou a se inverter, né? As pessoas começaram a voltar, a chegar ao continente europeu. E dados da ONU mostram que cerca de 76 milhões aqui, ó,
de imigrantes vivem na Europa atualmente, principalmente em decorrência da crise socioeconômica em países como os do norte da África e os da América Latina. Então, os países, principalmente lá do norte da África, que fica próximo à Europa, mas também países da América Latina aqui, né? Devido às crises sociais e econômicas enfrentadas por esses países, muitos imigrantes saem, por exemplo, aqui do nosso país, do Brasil, da Argentina, Venezuela, Colômbia, todos os países daqui da América Latina e México, e vão em direção à Europa, né? Principalmente à procura da melhoria de condições de trabalho e para melhorar condições de vida, né? Educação também. E apesar da recessão provocada pela crise econômica mundial de 2008, a Europa continuou a atrair imigrantes em busca de melhores oportunidades de emprego, salários e também por conta do acesso a serviços públicos de saúde, né? A saúde lá, os índices, né, de saúde lá são bons, a oferta, os serviços de saúde são bons, a educação também, né, que os governos dos países lá oferecem uma boa infraestrutura educacional, de saúde também. E aqui ao lado a gente vê os principais, né, os 10 principais países, né, de origem dos imigrantes que pedem asilo aí à União Europeia, né, para se instalarem em países da Europa. A Síria, por conta da grande guerra, uma guerra que está ocorrendo lá na Síria praticamente desde 2011, se eu não me engano, 2011. Então, uma guerra grave na Síria. Então, muitas pessoas de lá fogem em direção a outros países e escolhem aí a Europa, principalmente a Europa, para se refugiar, né? Para ser acolhido aí na Europa, porque tem índices sociais bons, econômicos, etc. Né? Mas também outros países, né? Geralmente enfrentam crises econômicas ou sociais. Bem, as causas da migração, né? Como eu já falei, mas eu vou detalhar um pouquinho nesse slide. Na Europa, há a necessidade de mão de obra para executar determinados tipos de trabalho, como eu falei desde o primeiro slide. Em alguns países, sobretudo a França e o Reino Unido, atraem jovens nascidos em seus antigos territórios coloniais. Por exemplo, na África, foi praticamente dividida entre os impérios franceses e o Império Francês também do Reino Unido, né? O Império Britânico, que colonizaram muitos países na África, na América Latina, na Ásia. Aí, hoje em dia, muitos jovens desses países que eram colônias da França e do Reino Unido vão em direção a esses países para servir como mão de obra barata. Além de emprego, esses imigrantes procuram especialização profissional em universidades e institutos tecnológicos. No continente europeu ocorrem migrações de um país para outro, principalmente do leste da Europa para a Europa Ocidental, principalmente dessa região aqui mais pobre, leste europeu, Romênia, Bulgária, Grécia, outros países aqui que formavam a Iugoslávia, Eslovênia, e países mais pobres da Europa, eles também Ucrânia, Moldávia, Belarus. Então, esses países mais pobres, né, as pessoas vão em direção muitas vezes aos países mais ricos, né, da Europa Ocidental, Alemanha, França, Reino Unido, né, em busca de melhores condições de vida, pessoal. Né? Esses movimentos migratórios são resultantes das desigualdades econômicas entre as duas regiões, né? A Europa Ocidental, mais desenvolvida, a Europa Oriental, menos desenvolvida economicamente. Perseguições políticas, conflitos étnicos e guerras também motivam a entrada de imigrantes na Europa, como a gente falou no caso da Síria, né? Em geral, as pessoas ingressam como refugiados nos países de destino, né? Desde o início do conflito na Síria, em 2011, o número de refugiados na Europa cresceu muito, né? E esses refugiados pedem asilo principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a imigração ilegal para o continente europeu, né? Milhares de imigrantes ilegais entram na Europa todos os anos. E essa situação representa um problema para os governos dos países europeus, né, que buscam combater a entrada e a permanência dessa população em seus territórios sem a permissão oficial do Estado. Os governos europeus têm uma política de imigração restritiva, mas não são capazes de conter o grande fluxo de estrangeiros que entram clandestinamente em seus países. Eles
tentam impedir aí a vinda de imigrantes ilegais, mas não conseguem, né, muitas vezes não conseguem porque é um número muito grande. Né? A restrição muitas vezes é justificada pelo fato de os países europeus não terem condições estruturais e econômicas para comportar a grande quantidade de imigrantes. Né? Além disso, tem a questão cultural, né? Se muitos países europeus não querem imigrantes vindo de outras partes do mundo, com outras culturas, né? Outra religião, etc., para vir ocupar, ou para ir, no caso, ocupar seus países, para vir com outra cultura, né? Outro estilo de vida diferente e aí modificar a cultura europeia. Né? Depois de entrar, é um certo tipo de preconceito, né? Depois de entrar na Europa, muitos imigrantes ilegais vão trabalhar em locais cuja fiscalização é pouco rigorosa, o que exige baixa qualificação profissional, como o setor informal da economia e a construção civil. Grande parte desses trabalhadores habita as periferias das metrópoles, onde a moradia costuma ser mais barata. Vocês podem ver aqui nessa imagem, por exemplo, uma migração aí de pessoas vindas do norte da África, no continente africano, migrando em condições precárias aí, tentando entrar ilegalmente no continente europeu, né, em busca de melhores condições de vida. Mas aqui é perigoso, né? Muitas vezes morrem muitas dessas pessoas, né, por várias questões, fome, frio, ou o barco vira, né, uma série de problemas que tentam ser combatidos aí pelas autoridades europeias. Bem, outro problema que tem acontecido é devido a essa entrada, essa vinda né, de imigrantes de outras partes, né, principalmente do norte da África ou da Ásia, mas também de outras regiões mais pobres da Europa, para a Europa ocidental, mais desenvolvida e mais rica, a xenofobia e o racismo, né? Porque com a redução do crescimento vegetativo, como a gente falou lá no começo, com a taxa de natalidade caindo, né? Nascendo poucas crianças europeias, digamos assim, há uma redução da mão de obra nativa, né, europeia. Então, precisa-se aí, muitas vezes, dos imigrantes. Né? E, apesar disso, vários governos europeus tentam diminuir a entrada de imigrantes em seus países. A atual situação econômica do continente tem favorecido discursos nacionalistas e o surgimento de movimentos xenófobos e racistas, né, que é o preconceito contra pessoas vindas de outros países ou outras regiões. Xenofobia quer dizer isso, pessoal, né? Xenofobia, racismo. Mas a xenofobia é um tipo de preconceito relacionado a pessoas vindas de outras regiões, né, ou países. Esse posicionamento intolerante, porém, deve ser revisto, considerando que a mão de obra imigrante é de grande importância para vários setores da economia da Europa, inclusive para aqueles que exigem empregados com menor qualificação profissional, né, para trabalhar na indústria da construção civil, né, ser pedreiro, servente, etc., por exemplo. Né, porque muitos europeus, como são mais qualificados, eles não querem trabalhar nessas funções que eles acham que é de menor importância, digamos assim, né? E parte da população europeia se recusa a ocupar postos de trabalho nesses setores por ter alta qualificação profissional, como eu acabei de falar, né? Então, muitas vezes acontece esse problema aqui, pessoal, da xenofobia, que é o preconceito, né? A aversão, o racismo, digamos assim, com pessoas vindas de outros países, outras regiões, outros continentes, né? Então, essa charge aqui é uma charge aqui mostrando, representando aí a Europa, né, como sendo uma senhora velha, né, que eu falei que a população europeia está envelhecendo muito, né, mas também está tendo menos filhos, né, falei a questão da baixa taxa de natalidade. Então a Europa está envelhecendo, precisa de trabalhadores, mas tem um preconceito aí com pessoas vindas de outras regiões, né, os imigrantes. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu.